Meu nome completo é Matheus Furlaneto de Oliveira e meu ano de nascimento é 1978, mas meu nome profissional é Matheus Furlaneto. Claro, uma infância muito também ligada à televisão. Todas as minhas tarefas e lições de casa eu fazia assistindo televisão, então talvez por isso esse interesse pelas comunicações seja algo interessante. Eu optei pelo curso de Relações Públicas como uma estratégia para entrar, na verdade, no curso de jornalismo. Claro, também junto a isso, o nome USP é muito forte, desperta um desejo também em todas as pessoas, até pelo reconhecimento e reputação da universidade. Então eu falei, olha, meu foco é entrar na ECA, porque a área de comunicação é que eu mais me identificava. Então, quando eu olhei as disciplinas, na verdade, as carreiras aqui da USP, da ECA, Relações Públicas era algo que, pela descrição da atividade, parecia algo interessante. A nota corte eu achava que conseguia garantir. Então, eu falei, eu vou me inscrever em Relações Públicas, porque naquela época, para fazer a transferência de cursos aqui na ECA, a primeira opção era para pessoas da ECA de outros cursos, a segunda opção para pessoas da USP, a terceira opção para as pessoas de fora. Mas já na primeira semana de aula, eu já mudei completamente de ideia. Eu falei, não, Relações Públicas eu acho que é algo que tem muito mais a ver comigo do que jornalismo. E nunca levei essa ideia adiante e nunca tentei fazer essa transferência. É bastante nítida a memória do dia da matrícula, quando eu vim com a minha mãe e as pessoas já me pintaram todo. Foi essa semana de calor, dessa acolhida, que foi no mesmo dia que eu vim, a gente faz a inscrição, era a primeira vez na cidade universitária, e no mesmo dia que a gente veio aqui, fez todos os trâmites, saí todo pintado, passei na PUC na sequência para cancelar a matrícula do curso que eu havia feito inscrição, matrícula, e logo depois teve a mudança para São Paulo, e então era uma experiência nova, uma cidade nova, um momento novo na vida, que era a universidade. Eu praticamente passava no primeiro ano, segundo, grande parte do dia aqui na USP, além das aulas, também ficava parte da tarde. Fui voluntário em alguns projetos da ECA Júnior, mais especificamente o Café Acadêmico. Eu trabalhei no primeiro, que foi o do João Bosco, e no da Marisa Hort. E depois, mais para frente, eu acabei fazendo um projeto de iniciação científica junto com a professora Margarida. E no último ano só que eu comecei a fazer estágio. Os 4 anos de uma universidade é um tempo longo, você passa por várias crises, é isso mesmo que eu quero, estou na profissão certa, estou aprendendo as coisas necessárias para a minha formação. Então, cada palestra externa que eu ia, ouvindo um profissional do mercado falar, era um estímulo que me fazia ter o reencanto pelas disciplinas da faculdade. Então, eu sempre mesclei o aprendizado aqui da faculdade com as palestras externas. Eu poderia ter me aprofundado muito mais, ter feito muito mais disciplinas. Na verdade, nesse período eu não fiz nenhuma disciplina optativa nas cênicas, nas artes, de modo geral. E lamento não ter aproveitado melhor esse contato. Mas evidentemente que eu aproveitava para assistir as peças que estavam sendo feitas nos períodos de formatura da IAD e da própria ECA. E então essa junção de comunicação e artes para mim é algo que me identifica e que essa escola ela representa desde a sua fundação. História marcante ou engraçada? Eu sempre fui, além de ser rato de palestras, eu também, sempre eles vinham oferecer para os alunos de Relações Públicas opções de ser recepcionistas. E esse evento, quem encerrou foi o Washington Oliveto. Então, também era, eram pessoas que você não tinha um contato, assim, frequente com eles, era bem raro. E eu fiquei responsável por controlar o projetor de slides. Porque naquela época o data show ainda era algo pouco utilizado. Na verdade, a primeira vez que eu vi um data show funcionando foi essa palestra do Washington Oliveto.
e era uma coisa impressionante. Mas os outros artistas plásticos ainda eram o famoso projetor de slide. Então, aquela maquininha que eles te explicavam muito pouco como é que funcionava, e aí, naquele momento, enfim, estava sendo projetado, e a tela estava invertida, o slide estava invertido, e eu tinha que estar lá operando, eu ficava mexendo e virando o slide errado. Isso uma plateia de umas 300 pessoas, e foi meio constrangedor, eu fiquei suado, tenso, mas depois as pessoas abstraíram e falaram, não, pode continuar a palestra. Eu fui também fazer o mesmo tipo de trabalho para o professor Ismar, num congresso de educomunicação que ele sediou aqui na USP. Mas aí já foi diferente, porque o trabalho era receptivo de aeroporto. Era buscar as pessoas no aeroporto. Então, um ônibus passava 4 horas da manhã na sua casa, te levava para Cumbica, você ficava lá com a plaquinha, esperando as pessoas chegavam, aí você tinha que direcioná-las para o hotel. E aí teve um dia que a gente ia para os hotéis para levar as pessoas para o local das palestras. E uma delas foi no Sesc Pompeia. E aí eu estava lá, o ônibus quase cheio para sair, e um dos palestrantes não entrava, não chegava. E aí o ônibus estava para sair e uma pessoa, olha, meu amigo não chegou, você precisa segurar esse ônibus e buscar a pessoa. Então eu falei, eu não conheço essa pessoa, vamos lá comigo que a gente encontra o seu amigo. E nós dois descemos do ônibus. E a gente não encontrou a pessoa no hotel, quando a gente volta o ônibus já tinha partido. E aí essa pessoa ia fazer uma palestra e a apresentação dele estava dentro do ônibus que partiu. E a gente não sabia onde estava esse amigo dele. E no final das contas, depois pegamos um táxi, na verdade eu consegui falar com uma pessoa de uma outra van que estava ali perto, e chegamos ao Sesc Pompeia e não se sabe como, essa pessoa que a gente estava esperando entrou no ônibus no momento que a gente saiu, e no fim ele chegou no local e a gente ficou puxado para trás. São, assim, casos não tão engraçados, mas meio que você precisa, de repente você olha, o ônibus não está mais lá, precisa tomar uma decisão, e isso sempre foi muito, uma característica minha pessoal, é resolver essas emergências que surgem, ter a calma, a objetividade e resolver, porque não adianta nada ficar lamentando e nervoso. Isso é um lema que eu tenho bastante assim na minha vida. A minha entrada na BED é totalmente relacionada à minha passagem aqui pela ECA. Por quê? Porque, assim, na verdade, a primeira vez que eu conheci a BEG foi por meio da professora Margarida, que convidou o Paulo Nassar, que era o diretor executivo da BEG, ainda é. Ela convidou ele para fazer uma palestra numa das aulas dela sobre comunicação organizacional. Então, tinha essa palestra programada e eu sabia que ele tinha alguns livros publicados. Fui numa livraria, comprei o que é a comunicação organizacional, trouxe no dia dessa palestra e, ao final da palestra, eu pedi para ele autografar o livro para mim. Passaram-se alguns anos, ele era orientando de mestrado da professora Margarida. Então, foi nesse período que eu estava fazendo a bolsa do CNPq, o Projeto de Iniciação Científica. E aí ele vinha ter as orientações com a Margarida, eu estava ali trabalhando. E aí um dia ele me abordou e perguntou se eu não queria ir na BEG fazer um trabalho por um dia. Eu falei, ok. Então a gente marcou um dia e eu fui lá. Eu achei que fosse um trabalho pontual, porque a BEG tem um prêmio, e toda vez que tem o prêmio, você tem um trabalho ali de fazer a triagem, a separação dos trabalhos. E fui lá, chamei mais uma amiga minha que estudava na mesma sala que eu, e a gente foi lá. E aí, no final daquele dia, ele perguntou se eu tinha interesse de permanecer trabalhando lá, fazer estágio. Eu falei que sim, e estou lá já há 14 anos. O que eu achei que fosse ser um dia, hoje já é toda a minha carreira profissional. Então, eu atribuo, com certeza, se eu não tivesse estado aqui na ECA e tivesse tido contato com a professora e contato com o Paulo Nassar, a docência é algo recente, que eu comecei estou terminando o 2º ano agora. Eu consigo mesclar um pouco essa teoria que eu aprendi aqui na ECA com a prática do mercado que eu vivencio na BEG, fazer uma junção dos dois e conseguir e tentar passar para os alunos de uma forma com que eles se encantem e se interessem e para quando eles chegarem no mercado de trabalho não tiverem, de repente,
enfrentarem situações que eles não tiveram a mínima, nunca nem tinham ouvido falar o que era. Então, eu procuro aproveitar esse meu capital relacional, esse meu capital de conhecimento que a ABERJ me proporciona e levar isso para a academia, para os alunos, fazer com que eles tenham acesso aos casos mais recentes, aos projetos de comunicação que estão sendo premiados, por exemplo, no Prêmio ABERJ e em outros prêmios, trazer essa prática efetiva que está ocorrendo, linkando com a teoria que eles precisam ter, porque faz parte do currículo de cada curso. É que aprendeu com a ECA, na verdade, é um processo que aprendeu com as pessoas que estiveram aqui, com os professores que orientaram e nos ensinaram. Então, poderia dizer que a questão da pesquisa foi algo que eu aprendi aqui na ECA, da metodologia, da importância da investigação. Entendi o que está por trás ali de cada texto, de cada autor que você lê, como é que eles chegaram até aqueles estudos, aqueles resultados. Então, que é muito importante disciplina, é muito importante repertório, é muito importante as fontes que você busca e que isso requer um tempo, um estudo, ficar ali sentado, lendo, pesquisando. Então, isso foi algo que aqui na ECA eu posso dizer que foi onde eu aprendi a importância da ciência, a importância do estudo e das pesquisas. O meu mestrado, ele foi então esse momento que eu consegui juntar os meus campos de interesse, a comunicação com as artes. Então, eu busquei o teatro como um objeto de estudos. Então, o meu orientador foi o professor Paulo Nassar, que tem a questão da memória institucional como uma da sua principal linha de estudo. Então, eu trabalhei a questão da memória focada em grupos de teatro. Como é que o projeto de memória de grupos de teatro podem ajudar e valorizar a imagem institucional desses grupos. Então, o mestrado eu consegui fazer disciplinas, na verdade, uma de jornalismo, uma nas cênicas, uma na psicologia e a outra aqui no próprio Departamento de Relações Públicas. Então, foi um momento onde eu consegui expandir um pouco mais esses meus horizontes aqui dentro da ECA e aprendi bastante, tanto com as aulas cursadas, quanto no próprio processo de estudo e pesquisa para a redação da dissertação. Claro que o mestrado você não tem aquela frequência diária aqui, é uma vez por semana, depois você fica um período para escrever que você não está aqui cotidianamente, mas é algo bastante emocionante também. A minha própria defesa foi bastante emocionante, eu me emocionei muito no início, porque eu fazia também esse resgate, essa lembrança dessa primeira entrada na ECA, desse primeiro momento, quando eu vim aqui fazer matrícula, que é algo que toda vez que como eu já disse, eu passo ali, estou entrando na cidade universitária, volta um pouco essa sensação. Então, eu tenho um carinho muito forte pela ECA. A ECA é uma parte muito importante da minha vida profissional especificamente. Ela é um momento que, análogo a uma mudança muito forte que eu tive na minha vida, que quando eu deixei a cidade onde eu nasci, Ribeirão Preto, e vim morei para São Paulo. Então, ela foi um pouco que a razão pela qual eu fiz essa mudança. E eu sempre quis morar em São Paulo. E desde o primeiro dia que eu vim morar aqui, eu sempre tive as minhas expectativas foram superadas, foram concretizadas. O que eu imaginava, eu encontrei. E eu posso dizer que a ECA foi a razão pela qual eu fiz essa mudança. Então, eu tenho que ser muito grato à ECA, porque ela fez com que eu tivesse essa mudança importante, porque você, com 17 anos, deixa a casa dos seus pais e vem morar sozinho numa cidade como São Paulo. Então, foi pela ECA que eu fiz isso. Então, eu meio que eu virei uma página na minha vida, porque eu deixei a minha infância, não deixei, mas foi uma ruptura, quando você muda de cidade, quando você sai da casa dos seus pais, quando você tem novos amigos, é um momento de ruptura muito forte, e a ECA foi responsável por isso.